E aí, pessoal, uma coincidência que prejudica o Grêmio neste momento. Vocês já viram semelhança entre Kahneman, Carbarro, Cristaldo, Renato e Rodrigo Caetano? Você vai entender. O Grêmio está sendo prejudicado pela própria palavra. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes o recado da Mais Ágil para você que está precisando viajar, comprar alguma coisa, não deixe o FGTS lá parado. O governo autoriza o saque, o pessoal da Mais Ágil antecipa o valor para você. Na descrição do vídeo você tem um link que leva para o WhatsApp da Mais Ágil. E lá você vai ser muito bem atendido e vai resolver esse problema. Em 24 horas, o dinheiro está na conta. Fale com a Mais Ágil e resolva essa questão. Gente, os anúncios antecipados do Grêmio. A campanha parece ainda estar prejudicando muito o Grêmio. E você vai entender quando eu falei em coincidências ou em semelhanças, melhor semelhanças até do que coincidências, nós tivemos uma postura do então candidato Alberto Guerra no início dessa caminhada para a eleição. E hoje, essa postura está cobrando seu preço. Olha só, vamos falar em nomes que a gente ouviu. Eu nem cito aqui o Soares, porque o Soares era um jogador que não tinha contrato com algum clube e que a negociação seria diretamente com ele. E o Grêmio ali botou o seu preço, Soares optou por ir em outro lugar. Eu não vou fazer nenhum tipo de questionamento com relação àquela postura. Mesmo que tenha entendido que ali tenha sido um pouco força a barra. Mas aí é uma opinião minha, eu não quero falar aqui de opinião. Eu estou querendo trazer aqui fatos. Rodrigo Caetano. O Grêmio anunciou o nome de Rodrigo Caetano antes do acerto. E isso cobrou seu preço. O Grêmio ali disse qual era o plano A, o B, o C. O Grêmio hoje procura um outro plano e diminui a força do executivo por já ter anunciado, entre aspas, um profissional antes do acerto com ele. Sobre Walter Kahneman, e ontem no vídeo, é só o último vídeo que eu postei, o vídeo de ontem à noite, o que aconteceu? O Grêmio antecipou que gostaria de Kahneman antes da negociação acontecer. O que está acontecendo agora? Esse jogador botou um preço, o preço não é o preço que o Grêmio pode, e o Grêmio está se vendo obrigado a ter que compor de uma maneira diferente, porque simplesmente anunciou antes da negociação. Nos casos dos uruguaios e do argentino Cristaldo, é ainda mais sério. E depois eu chego no Renato. Porque nestes casos, o Grêmio mandou de fato, antes da eleição, duas propostas para os agentes do Carbarro e do Cristaldo. Dois agentes receberam as propostas. Os dois deram indicativos positivos. Isso antes mesmo da eleição. Isso é fato. O empresário do Cristaldo, inclusive, torcia muito para a vitória de Alberto Guerra, porque entendia, uma baita oportunidade. Só que tanto no caso do Carbarro como no caso do Cristaldo, era preciso falar com os clubes. E agora, depois da pressão do Grêmio com relação aos agentes e aos atletas, os clubes posicionaram um teto e disseram o seguinte: agora é com vocês, corram atrás. O Cristaldo, por exemplo, que pertence ao Huracan, o Huracan simplesmente deu um valor e disse à vista. Se virem com garantias bancárias, se não pode pagar à vista, colocou um valor. Por quê? Porque já sabe da pressão do Grêmio, porque já sabe que de alguma forma o jogador foi anunciado por aqui. E isso prejudica o Grêmio nesse momento. Carbarro agora, a mesma coisa. Carbarro, inclusive, está muito mais longe do que a gente imagina.
Por quê? E é um jogador tido em altíssima conta por todos em Porto Alegre. Por quê? O Grêmio fez a relação com o agente, com o jogador, e o Nacional, que é um clube difícil de negociar, sempre foi difícil de negociar. Nunca me esqueço, só uma gaveta rápida aqui, quando eu fui dirigente eu tentei o Coates, o zagueiro, o canhoto, o uruguaio, e era do Nacional. Muito difícil a negociação, muito difícil. Assim, complicada mesmo. Um grande jogador, inclusive. E não funcionou. E agora o Nacional deu um valor. O Grêmio tentou compor, porque o jogador tem 20% do passe, e aí o Grêmio tentou compor direto com ele, diluindo entre a compra desses 20%. O Nacional não quis conversa. É isso e acabou. É isso e acabou. E o caso mais flagrante é o caso do próprio Renato, que foi anunciado pelos dois candidatos, que disseram que era aquele plano A, B, C e D, e Renato botou em cima da mesa e disse, é isso, nessas condições. Sim ou não? O Grêmio acabou tendo que ceder a tudo. É verdade que Alberto Guerra, e aí um trunfo de Alberto Guerra, tem uma relação muito boa com o Renato e constrói com ele coisas propositivas. Mas tanto a parte financeira como as exigências de trabalho, elas são dentro da força do Renato, por um simples motivo. O Grêmio anunciou antes de negociar. E essas relações hoje, eu estou citando todas elas, todos esses exemplos, elas acabam cobrando o próprio Grêmio hoje. Uma das dificuldades desse início de gestão é exatamente compor com o desejo que foi transformado em proposta antes dos fatos. O Grêmio falou antes de saber a real condição que tinha de negociação e, sobretudo, que tinha dentro dessa força de negociar, que é um jogo de, muitas vezes, um jogo de pôquer, onde tu pode blefar ou tu não pode, tu pode dizer. Hoje, o Grêmio expôs as suas questões e está à mercê dessas relações. Já perdeu o Rodrigo Caetano, deve perder também ou o Cristaldo ou o Carbarro, ou pode perder de forma mais forte. Ganhou o Renato, mas teve que ceder muito, e Walter Kahneman ainda é uma incógnita. É bom para a gente aprender e é bom para a gente lidar com isso. Só que nestes casos, e é preciso dizer, nenhum desses casos aqui foi vazamento de imprensa, tá? Ah, mas a imprensa que especulou, não. Todos esses casos aqui foram divulgados oficialmente, ou pelo candidato Alberto Guerra, ou logo depois da gestão. Hoje, o Grêmio paga um preço caro por isso. Espero que se resolva. Gostaria muito de ver Carbarro, de ver Cristaldo, de ver Walter Kahneman, Renato. Uma pena que a gente não vai poder ver o Rodrigo, esse já está definido que não. Mas espero muito que o Grêmio tenha sucesso nessas negociações, mesmo que hoje a gente saiba que elas vão custar mais caro do que custariam. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.